Negam as testemunhas de Jeová a divindade de Cristo é um tema oportuno que eu quero abordar com você agora. Você que é evangélico, católico ou outra religião, já percebeu que às vezes, no púlpito, na igreja, alguns líderes religiosos, obreiros, pastores e outros missionários, afirmam que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo? Teólogos, formados com nível cultural bom, afirmam de boca cheia isso aqui. Então a pergunta que surge é: será que as testemunhas de Jeová negam mesmo? No chamado Velho Testamento, Deus falava com o povo por meio de Moisés, e Moisés registrou as palavras de Deus dizendo: não deves estar andando entre o teu povo com o objetivo de caluniar. Também em Êxodo 20:16, Deus disse ao antigo Israel: não deves testificar uma falsidade contra o teu próximo. Então, calúnia e falsidade não agrada a Deus, isso pode resultar na nossa condenação. E hoje, já imaginou um líder da igreja a qual você pertence fazendo isso? Praticando a falsidade, falando mentira, mesmo que seja contra uma religião que ele não gosta? Então a pergunta que surge é: será que essas pessoas, pelos frutos delas, manifestam ser cristãos de verdade? Quando afirmam que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo, será que isso é verdade? Vamos aos fatos. Vamos primeiro, o que significa divindade de acordo com o dicionário Webster? Ali diz que divindade é, abre aspas, a qualidade ou estado de ser divino, um ser divino, um deus, uma deusa. Isso é uma divindade. E só um ser divino. As testemunhas de Jeová consideram Jesus um ser divino? Sim, consideram. Consideram Jesus um ser divino. E o que é divino? Divino, de acordo com o próprio dicionário, é algo de Deus relacionado a Deus, procedendo diretamente de Deus ou um Deus. Então isso é divindade. Então as testemunhas de Jeová realmente não negam a divindade de Cristo, porque elas consideram Jesus um ser muito poderoso. Em um outro vídeo eu até postei um artigo falando sobre a palavra Elohim, Deus. A palavra Elohim, gente, na Bíblia, Deus, ela não é aplicada somente ao Criador. Ela é aplicada também a outros seres que têm poder. Por exemplo, Êxodo 7:1, lá diz que Deus falou a Moisés: vê Moisés, eu te faço Deus para Faraó. Então Moisés foi chamado de Deus porque ele recebeu muito poder. Também nós observamos que até mesmo o inimigo da vida eterna, Satanás, o demônio, ele tem um poder muito grande. Por isso que 2 Coríntios 4:4 fala de Satanás e chama ele de Deus deste mundo aqui fora, deste mundo aí fora, cheio de maldade que nós vivemos. Então é o Deus que domina este mundo aí, é o Deus deste século. Claro que ele não vai dominar para sempre, porque nós estamos no tempo que a Bíblia fala como sendo a parte final dos anos, o tempo do fim. Então Satanás é Deus também, no sentido de que ele tem poder. 2 Coríntios 4:4 na Bíblia diz isso. É por isso que é importante ter em mente a Bíblia como autoridade, gente. A palavra Deus não é só exclusiva do Criador. Os anjos são deuses. O Salmo 8:5 se refere a anjos e os chamam de deuses. Até mesmo o Salmo 82:6, lá fala de juízes humanos que têm poder e diz que eles são deuses. Lá diz assim: Atem Elohim, vós sois deuses, em hebraico, o idioma usado para se escrever o Velho Testamento. Portanto, fica claro que se as testemunhas de Jeová consideram Jesus como alguém que tem muito poder dado por Deus, então ele é também um Deus, ou seja, um ser divino. Então não é correto afirmar que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo. O que as igrejas, ao afirmarem isso, querem na verdade dizer é que as testemunhas de Jeová negam que Jesus seja o Ser Supremo, o Criador do Universo. Então é muito equivocado dizer que elas negam a divindade de Cristo. Isso é coisa de gente que não tem estudo. É um erro de semântica no entendimento das coisas. Um erro de semântica. Eu concordo com a seguinte afirmação: a semântica desse povo é horrível, a hermenêutica pior ainda. Então, gente, vamos estudar, tem que voltar para a escola, esses que afirmam isso. Eles não sabem o significado de divindade. Outro ponto importante que eu quero lembrar. Vamos aos fatos, olha só, será que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus? A própria organização, na sua revista ou periódico chamado Despertai, de 8 de fevereiro de 1985, eles dizem assim, abre aspas, as testemunhas de Jeová não negam a deidade ou divindade de Cristo, mas não partilham o entendimento filosófico dos trinitaristas quanto a tais termos. Ao se referirem à divindade de Jesus, os trinitaristas não querem dizer que ele seja um Deus ou semelhante a Deus, mas que ele é Deus ou uma das três pessoas coeternas da divindade. Pois bem, o ponto é que aqui diz que as testemunhas de Jeová não negam a divindade de Cristo. A própria publicação delas, a Despertar de 8 de fevereiro, nossas publicações afirmam isso.
Então, simplesmente isso não é verdade. Veja bem, a revista Sentinela, que é uma outra revista publicada pelas Testemunhas de Jeová, ela é publicada desde 1879. Sempre, gente, na parte de dentro da revista, não na capa, mas na segunda página ali, no início, página 2, você sempre vai ver essa declaração desde 1800 e tanto. Desde há mais de 140, aliás, mais de 130 anos atrás. A revista falando assim, olha, basicamente essa mensagem todo o tempo lá, desde todos esses anos, ó. Abre aspas. Esta revista, a Sentinela, honra a Jeová Deus, o governante do universo. Consola as pessoas com as boas novas, tá vendo aí, ó? De que o reino celestial de Deus em breve acabará com toda a maldade e transformará a terra num paraíso. E incentiva a fé em Jesus Cristo, que morreu para que pudéssemos ter vida eterna. E que já está governando como rei do reino de Deus. Esta revista, publicada sem interrupção pelas Testemunhas de Jeová desde 1879, não é política e adere à Bíblia como autoridade, tá certo? Então viram aqui, fecha aspas, a declaração oficial da organização diz que essa revista gera fé, incentiva a fé em Jesus Cristo, que morreu para que pudéssemos ter a vida eterna. Então, se todo artigo da revista, desde esta época, quase 140 anos atrás, vem falando sempre a mesma coisa, então, gente, cuidado com aqueles, como aconteceu certa vez, eu estava dando aula de inglês, aí uma pastora evangélica, não me conhecia na parte religiosa, ela só me conhecia como professor, ela disse assim, as Testemunhas de Jeová, elas negam, né, assim, Jesus, elas não acreditam em Jesus. Olha que declaração absurda, gente. Então, gente, eu estou acostumado com esse tipo de gente mentirosa, não estou generalizando, tem muito evangélico gente boa, tem muito evangélico que tem uma vida ilibada, moralmente falando, mas, gente, muitos líderes deles demonstram que eles não são cristãos. Isso, gente, é um absurdo, isso não existe. Você não pode admitir que estes sejam cristãos quando falam mentiras e calúnias, né? Quando estão andando no meio do povo com o objetivo de falar falsidades. Não gosta de uma religião? É um direito seu, mas inventar mentiras contra as Testemunhas de Jeová? Por exemplo, aqui, ó, siga a Cristo. Isso aqui foi um convite enviado pelas Testemunhas de Jeová e foi colocado na caixa de correio de quase todo mundo, ou pelo menos todo mundo, em todo o bairro, de qualquer parte do mundo, onde a obra é permitida ser realizada livremente, em todo lugar do planeta, desde o Japão até a Ásia e até aqui no Brasil. Aí mesmo na sua vizinhança foi feito o convite para ir nesse congresso. O tema era Siga a Cristo. 3 dias de congresso. Milhares de pessoas reunidas. No mundo, milhões. Reunidas. E o tema era 3 dias falando só sobre um assunto, Jesus Cristo. Então será que as Testemunhas de Jeová negam Jesus mesmo? Será que elas dizem coisas como Jesus é um mero anjo? Isso é mentira. Não, as Testemunhas de Jeová não consideram Jesus como um mero anjo. Inclusive eu escrevi sobre esse assunto recentemente e veja que interessante aqui, olha. Eu destaquei o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, onde ali fala que Jesus, quando ele compareceu perante o Antigo de Dias, que é mencionado na Bíblia como Jeová Deus, então o profeta Daniel diz que foi observando nas visões da noite, e esse Filho do Homem, que é o ressuscitado e entronizado Jesus Cristo, ele chegou perto perante o Antigo de Dias, que é Deus, e aí o texto fala que foi-lhe dado domínio, isto é, a Jesus. Você pode ler depois, que eu não vou acompanhar muito por causa do tempo, mas é Daniel 7,13, tá bem? Então foi-lhe dado, ou seja, a Jesus, domínio. De fato, aqui diz que Jesus ele recebeu algo, né, como diz em Daniel 7,3, e também em Mateus 28,18, Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade. Lá não fala poder, fala autoridade. A palavra exousia em grego, autoridade. Poder é dinamis, não ocorre a palavra dinamis em grego. Tanto é que agora as Bíblias estão acertando isso aqui, que já estava certo na Bíblia das Testemunhas de Jeová há muito tempo. Foi-me dada toda a autoridade. Então quem que deu essa autoridade para Jesus? O próprio texto de Daniel 7,13 fala que foi o Antigo de Dias, que é Jeová Deus, que deu essa autoridade a Jesus. Esse texto de Daniel 7,13 fala numa visão celestial que o profeta Daniel teve. Ele, né, viu na visão Jesus entrando, sendo conduzido por outros, gente, para chegar diante de Jeová Deus, o Antigo de Dias. E aí foi-lhe dado domínio e dignidade e um reino. Agora, e Deus? Será que ele recebe algo assim de alguém? Olha o que diz Jó, capítulo 41, versículo 11. Jó 41:11 diz, Deus falando, ó, quem me deu primeiro alguma coisa que eu deva recompensar? Então Jesus ele recebeu poder, recebeu dignidade, autoridade, mas Deus não recebe nada de ninguém, entendeu? Então essa é a diferença. As Testemunhas de Jeová, elas colocam Jesus como sendo o Filho de Deus, e é exatamente isso que os apóstolos pregavam.
Se você abre, por exemplo, em Atos, ali no capítulo 9 de Atos, você vai ver que assim que Paulo ele aceitou Jesus como o Messias, o que fala lá? Começou a pregar imediatamente que este é o Cristo. É isso que diz o capítulo 9 de Atos. E aí fala, o Filho de Deus. Começou a pregar imediatamente que este é o Filho de Deus. No capítulo 1 de João, a mesma coisa. João Batista fala, eu vi e dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Ele não falou que é o próprio Deus em forma humana. Não. No mesmo capítulo 1 de João, o Evangelho, você vê Natanael falando, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ele não falou, tu és o próprio Deus em forma humana. Então, gente, vamos tomar cuidado. As igrejas se apartaram da verdade simples de que Jesus é o Filho de Deus. Agora, veja bem, as testemunhas de Jeová, será que negam a divindade de Jesus? Como? Se em 2015, no mundo inteiro, teve um congresso que o tema era Imite a Jesus, Congresso das Testemunhas de Jeová. Esses congressos, meus prezados, são gigantescos. Eles são ajuntamentos no planeta inteiro. Aí perto de onde você mora, qualquer lugar que seja no Brasil ou no mundo, teve esse congresso. As Testemunhas de Jeová em língua inglesa, a Convention Series, Imitate Jesus. Tá vendo? Em 2015, no planeta inteiro. Então as Testemunhas de Jeová, eles em grandes ajuntamentos, você não vê sair na televisão assim frequentemente, eles não são barulhentos. Não tocam a trombeta, né, para falar, ó, aqui somos servos de Jesus, né? Nada disso. Elas seguem a Cristo, mas de uma maneira discreta. E Jesus alertou contra os que batem no peito, vão nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ali em Mateus 6,5, ele falou que são os hipócritas que fazem isso. Então, não é porque as testemunhas de Jeová não fazem barulho, batendo no peito e dizendo, nós seguimos Cristo, né? Eles não saem por aí gritando nas praças para dizer, ó, vem seguir nós, junto conosco Jesus, né? Não faz esse tipo de proclamação. Lembre-se, por exemplo, o Salmo 33,12 tem um alerta interessante para nós. Tá vendo essas palavras aqui na Bíblia hebraica, que a Bíblia no Velho Testamento é em hebraico? Aqui, gente, tem um segredo muito forte que eu vou revelar para vocês agora. É uma declaração que dá o que pensar e que a igreja evangélica que acusa as testemunhas de Jeová de negar a divindade de Cristo desconhece. Isso é muito sério. Antes eu quero lembrar a vocês o seguinte, Jesus Cristo, ele falando com uma mulher junto ao poço, no capítulo 4 de João, o Evangelho, no versículo 23, ali fala assim, Jesus disse, contudo vem a hora, e agora é, tá vendo? Ó? Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, tá vendo aqui? Com espírito e verdade. Então os verdadeiros adoradores hoje, em nossos dias, adoram a quem? Adoram o Pai. Então, infelizmente, as igrejas chamadas evangélicas e outras, o que eles fizeram? Removem o nome de Deus, o Pai, da Bíblia. Você pode ver, como eu destaquei em um vídeo recente, que a Bíblia João Ferreira de Almeida, essa Bíblia aqui que vocês podem observar na imagem, bem antiga, de 1800, olha aqui o ano, ó, 1819. Ela tem o nome Jeová em todo canto, meus amigos. Ela tem o nome Jeová em todo canto. E, infelizmente, esse nome foi removido. Né, foi removido pelos pastores evangélicos. Isso aqui é o próprio evangélico que colocou o nome Jeová aqui, ó. Tá vendo? Então você vê, por exemplo, uma declaração onde fala assim, ó, no Êxodo 3, né? Êxodo 3:15. Assim dirás aos filhos de Israel, Jeová, o Deus de vossos antepassados, ou vossos pais, né? Aí fala, este é meu nome, em português bem antigo. Eles removeram o nome Jeová das suas versões da Bíblia, pastores evangélicos. E o nome Jeová é o nome que mais aparece mais do que qualquer outro nome. Então a questão não é se as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo. Mas a questão é quem é que nega o Pai? Quem é que nega o nome e a personalidade do Pai? Quem é que nega a adoração de Jeová, o Deus a quem Jesus se referiu e disse, né, desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, em João 6,38. Então, se ele disse que foi enviado e que a vontade dele não era maior, em João 6,38, então tem alguma coisa nessa história que está mal contada. O fato deles adulterarem um documento, que é a Bíblia Sagrada, e remover o nome Jeová, que foi removido, o nome ocorre quase 7.000 vezes, gente, na Bíblia. Essa Bíblia parece até a Bíblia das Testemunhas de Jeová, mas é uma Bíblia evangélica, é a Bíblia João Ferreira de Almeida, edição de 1819.
Então mostra que a igreja evangélica não está contando toda a verdade para você. Tem algo errado nessa história. Entendeu? As testemunhas de Jeová, elas pregam de dois em dois, como vocês podem observar aqui. Ó. Quem é que fazia isso? Quem é que saía para divulgar as boas novas do reino? Mateus 24,14, Jesus falou que estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E eles faziam isso de dois em dois, de casa em casa. Atos 20:20, o apóstolo Paulo fala: não me refrei de vos pregar e declarar publicamente de casa em casa, mas eu dei cabalmente testemunho. Então eu aconselho vocês a visitarem esse site aqui para saber sobre as testemunhas de Jeová, o jw.org. É o maior site do mundo em número de idiomas, é um monstro de site. Ele é o mais bem elaborado site em ensinar as verdades sobre vários temas. E se você for aqui embaixo, ó, você vai na palavra Jesus aqui, ó, Jesus. O que as testemunhas de Jeová dizem sobre Jesus? Por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Olha, aí aqui do lado, ó, quem é Jesus? Pá, você clica, né? Aí vai aparecer aqui, quem é Jesus Cristo, olha. Jesus Cristo, olha só a declaração da própria organização. Jesus, diferentemente de qualquer outro humano, viveu no céu como pessoa espiritual antes de nascer na terra. Tanto é que Jesus, no capítulo 8 de João, ali fala, né? Ele disse: eu sou dos domínios de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então Jesus, ele foi a primeira criação de Deus e ajudou Deus a criar todas as outras coisas. Ele é o único que foi criado diretamente por Jeová, Deus. E por isso é chamado de Filho unigênito, porque ele foi o único que Deus criou diretamente. As outras coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós lemos em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, né? Lá diz que nada do que veio a existir foi feito a não ser por intermédio dele, em grego di autu, vertido erroneamente na João Ferreira de Almeida de por ele. Não é por ele, João 1,3. É por intermédio dele. Compara João 1,3, né? João capítulo 1, versículo 3 com a João Ferreira de Almeida e a tradução do Novo Mundo aqui, entrando no JW. Foi mal traduzido na Almeida, então confundiu as pessoas. Jesus é aquele por intermédio de quem Deus criou todas as outras coisas. Tá vendo? Então, a própria Bíblia mostra em Colossenses 1, 15 e 16 que Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus foi criado, o primeiro de todos que Jeová fez. Em Apocalipse 3,14 fala que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele mesmo falando lá. A testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Então as testemunhas de Jeová não negam a divindade, porque se ele foi o primeiro ser que Deus criou, imagine, ele é muito poderoso, ele é um Deus. Por isso que João 1,1 fala que a palavra era Deus. Perceberam? Mas é óbvio que ele não é o Deus com quem estava. Então, gente, preste bem atenção. Em vista dessas declarações, eu agora quero voltar àquele texto que eu falei que tem algo interessante para vocês. É o Salmos 33,12. O Salmos 33,12, ele diz assim, permita-me mostrar para vocês um detalhe interessante nesse texto. O Salmo 33,12 diz assim, ó, em hebraico, vou falar e traduzir, Ashereh Hagoi, feliz a nação, Asher Yehovah Elohav, cujo Deus é Jeová, feliz a nação que o Deus é Jeová. Aí o texto prossegue, Ha'am Bahar Lenahelarlo, o povo que ele escolheu como sua posse, ou como posse dele, Lenahelarlo. O Salmo 33,12 está dizendo, feliz a nação cujo Deus, ou que o Deus é Jeová, o povo que ele escolheu, Ha'am Bahar. Tá vendo aqui? O povo que ele escolheu. Então será que esse ódio todo contra as testemunhas de Jeová não tem uma explicação? Tem sim, gente. Aqui você nunca vai ler, feliz a nação que o Deus é Senhor, cujo Deus é o Senhor. Não! Se fosse assim, no hebraico estaria Adonai, igual eu coloquei aqui, ó. Ashereh Hagoi, Asher Adonai Elohav, mas não está Adonai. O texto diz Yehová. Ashereh Hagoi, Asher Yehová Elohav. Feliz a nação que Jeová é o Deus deles. Ha'am Bahar, o povo que ele escolheu como sua herança, ou como sua posse. Então, gente, preste atenção. Não aceite como verdade tudo aquilo que o pastor evangélico de sua igreja fala. Não aceite como fato. O Salmo 146, 3 e 4 diz, não confieis nos nobres, né? Aqueles que têm nome de pastor, de obreiro, né? Teólogo, né? O grande. Não. Salmo 146, 3 e 4 fala, não confieis nos homens, né? Então não aceite tudo o que eles falam como verdade. Vá e tire as suas próprias conclusões por meio de uma pesquisa. Entre no site oficial da Organização de Jeová, né, que é esse site aqui, ó,
o jw.org. Esse site ele fala muito sobre as testemunhas de Jeová, você poderá tirar suas dúvidas e não ficar ouvindo as palavras daqueles que não têm muito interesse em saber a verdade, mas estão cumprindo, infelizmente, uma parte ruim na história da humanidade, né? Eles estão falando falsidade contra o próximo. Nós não podemos falar falsidades contra as pessoas, mesmo que nós não gostemos dessas pessoas e da religião que elas pertencem. Espero que com essa declaração e com essa informação que eu passei aqui, você tire suas dúvidas a respeito das testemunhas de Jeová. E qualquer dúvida, por favor, olha na descrição do vídeo, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com qualquer outra pessoa. Vá no JW, se informe, lá tem como você ir no local de adoração de Jeová mais próximo de sua casa. Lá não se faz coletas agressivas, lá não tem gritaria, lá não é violadores da lei do silêncio, lá não tem nada disso. Eles são cristãos, seguem a Cristo e eles poderão te dar orientação sobre Jesus Cristo, quem é Jesus. Portanto, agradeço pela oportunidade e lembre-se, feliz a nação cujo Deus é Jeová.